pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estudar sobre o sistema cardiovascular. Essa foto, ela ilustra a área do nosso corpo em 3D, mostrando a área dos capilares, das veias e artérias. O que podemos observar com isso? Podemos observar que a área dos capilares somada, ela é maior do que a área das veias e das artérias. Nessa figura, nós podemos observar as veias, podemos observar que as veias elas ficam mais superficiais no nosso corpo e as artérias elas ficam mais internas. Sobre o sistema cardiovascular, qual é o principal órgão que regula esse sistema do nosso corpo? Sem dúvidas, é o coração. Bom, fazendo uma analogia entre as diversas formas de transporte de substâncias, nós temos que, por exemplo, em casas e edifícios, nós temos o transporte, através, por exemplo, de elevadores, a gente tem o transporte de pessoas de andares de baixo para cima. Nos vegetais, a gente tem o transporte do xilema e do floema, que são os nutrientes essenciais para os vegetais. E nos animais, a gente tem a circulação do sangue. Falando um pouquinho sobre a composição química do sangue, O que é o sangue? Dentro do nosso corpo, nós temos vários tipos de tecidos. E o sangue, ele está dentro do tecido conjuntivo. Quais são os principais componentes do sangue? Os principais componentes do sangue são a água, os íons e os nutrientes e as proteínas. E a matriz extracelular, que compõe o nosso sangue, é essencialmente o plasma. Vamos aprender um pouco mais sobre o que é o plasma. Importante vocês saberem sobre a composição química. O sangue ele tem uma composição química que é formada por íons. Os íons são elementos químicos que quando entram em contato com a água, ou com ambientes aquosos, eles liberam algumas partículas positivas ou negativas. No caso, a gente tem a composição química do sangue formada por sódio, cloro, cálcio, potássio, entre outros. Também temos nutrientes e proteínas. E dentro ainda da composição química do sangue, nós temos a composição do plasma. O plasma, então, ele é composto novamente por água, íons, sódio, potássio, cálcio, magnésio, o cloro e o bicarbonato. Composto também por algumas proteínas, como a albumina, as imoglobulinas e o fibrinogênio. As substâncias que são transportadas pelo sangue é a glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas e hormônios. Falando um pouco sobre o plasma sanguíneo, O que é o plasma sanguíneo? Dentro ainda da composição química do sangue, a gente tem ele é composto em sua maior proporção de plasma, ele é composto também por glóbulos brancos e plaquetas e os glóbulos vermelhos. Quais as funções do sangue? Tem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas com diferentes funções no nosso sangue. As hemácias são responsáveis pelo transporte de gases, os leucócitos pela imunidade e defesa, e as plaquetas pela coagulação sanguínea. Outras funções importantes é transporte de gases dos pulmões aos tecidos e dos tecidos aos pulmões, transporte de nutrientes através de vias digestivas aos nossos tecidos, transporte de toxinas, distribuição de hormônios vindo das glândulas, vitaminas e carboidratos também, distribuição de anticorpos, manutenção da temperatura do nosso corpo e eliminação de resíduos. Então, veja a importância do sangue dentro do sistema circulatório. Falando um pouco agora sobre o sistema circulatório. Bom, o que é o sistema circulatório? O sistema circulatório, ele tem uma grande importância para o nosso corpo, porque ele é responsável pelo transporte de elementos essenciais para o nosso metabolismo, para produzir o metabolismo, como por exemplo o CO2, a ureia e a amônia, e para os nossos órgãos excretores. Em relação aos componentes do sistema circulatório, reforçando um pouco sobre o sangue, O sangue então, é um tipo de tecido conjuntivo líquido que flui pelo interior dos vasos sanguíneos. As partes do sangue formado por elementos figurados como as células sanguíneas e plaquetas e o plasma.
lembrando que o plasma é composto principalmente por água, proteínas e sais minerais. E a função do sangue, reforçando ainda mais para vocês não esquecerem dessa informação importante, é a reparação de tecidos lesados do nosso corpo, tecidos que sofreram algum tipo de impacto, resposta imunológica do nosso sistema imune, regula o pH dos tecidos, ou seja, é o potencial hidrogeniônico dos nossos tecidos. Ele realiza o controle da temperatura corporal, transporta oxigênio, gás carbônico, hormônios e produtos do metabolismo. Em relação ao sangue venoso e arterial, vamos ver mais especificamente nos próximos slides. O sistema circulatório ele é formado por uma rede de tubos de diversos calibres, que compõem a comunicação entre as partes do nosso corpo. Dentro desses tubos circula o sangue, que ele é impulsionado por contrações rítmicas do coração. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa rede de tubos, quem são esses tubos, os principais, e como acontecem essas contrações rítmicas do coração. Bom, em relação a essas contrações, a gente tem a sístole e a diástole. O que é a sístole e a diástole? A sístole, ela vai ser a contração do coração e a diástole vai ser o relaxamento. Durante a contração do nosso coração, a gente tem a eliminação ou a expulsão do sangue do coração. E durante a diástole, a gente tem um relaxamento para a entrada do sangue no coração, tá? Então, aqui, sístole, contração e saída do sangue, diástole, relaxamento e entrada do sangue. Em relação ao coração, o coração, gente, é um órgão muscular que apresenta 4 cavidades, 2 átrios ou aurículas, que são os átrios direito e esquerdo, e 2 ventrículos, que também são ventrículos direito e esquerdo. Nessa figura a gente pode ver o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Então, em relação à circulação do coração, a gente tem em relação ao sangue que circula, no coração a gente tem o sangue venoso e o sangue arterial. O sangue venoso ele é rico em CO2, e esse CO2 ele é produzido durante a respiração celular. O sangue arterial ele é rico em O2 e pobre em gás carbônico, e esse O2 ele é vindo dos pulmões. Então, uma observação é que a hemoglobina das hemácias ela que auxilia nesse transporte dos gases, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de circulação, como é que acontece a circulação do nosso corpo? Primeiro, ocorre a entrada do sangue, que é o sangue venoso, que ele vem do corpo. Ele entra através da veia cava para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai para o pulmão. No pulmão, ele é oxigenado e volta para o coração através da veia pulmonar, rico em oxigênio, tá? Então, ele volta para o átrio direito, depois passa para o ventrículo direito e sai através da artéria para todo o nosso corpo. Artérias e capilares. Existe a diferença física, morfológica. As veias, elas têm as suas paredes menos espessas do que as artérias, por exemplo. Então, as artérias têm uma parede, um revestimento mais espesso do que as veias. E existe também diferenças entre a quantidade de oxigênio que cada sangue carrega. No caso, a gente tem o sangue venoso e o sangue arterial, né? Então, as veias, elas levam o sangue venoso e as artérias o sangue arterial. Mas existem exceções durante a circulação sanguínea, em que a artéria, em um determinado momento, ela também pode levar o sangue pobre em oxigênio, que seria o sangue venoso. E os capilares, eles são menos espessos e estão em maior quantidade no nosso corpo. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre coagulação do sangue, assistam esse vídeo que ele explica
de forma muito precisa sobre essa coagulação do sangue. Gente, não dá para falar sobre circulação sem falar sobre pressão arterial. Então, quais os efeitos da pressão arterial no nosso organismo, né? Primeiramente, o que é a pressão arterial? A pressão arterial é uma pressão exercida nos vasos do nosso corpo, que seriam as nossas veias e artérias, que acontece da seguinte forma: quando nós temos esse sangue circulando de forma mais rápida, mais acelerada, há um aumento na pressão arterial. E quando esse sangue está circulando de forma mais lenta, há uma diminuição dessa pressão arterial, tá? A gente tem aqui essa ilustração que determina como acontece essa pressão arterial. Então, veja, a gente tem aqui um vaso sanguíneo. O fluxo do sangue, né, ele acontece nesse sentido, e a pressão arterial vai acontecer em outro sentido. Então, a pressão arterial é uma pressão exercida nos vasos do nosso corpo, tá? Essa pressão, ela acaba sendo mais forte, né, maior, quando a gente tem um fluxo sanguíneo maior também. Retomando um pouco com vocês, né, sobre a pressão arterial. Lembram da sístole e da diástole? Pois é, ela está relacionada com a pressão arterial. A gente tem a sístole. O que é que era a sístole? Era a contração do nosso coração para a saída de sangue. E a diástole era o relaxamento para a entrada do sangue. Bom, gente, em relação à pressão arterial, como eu falei para vocês, a pressão arterial ela pode causar alguns malefícios para o nosso corpo. Por exemplo, a gente tem a hipertensão, né? O que é a hipertensão? A hipertensão é a pressão alta. E quando a gente tem a pressão alta, quer dizer que existem elevados níveis de sangue percorrendo aquela artéria. Então, por exemplo, um vaso normal, ele possui uma pressão sistólica, né, de 120 milímetros de mercúrio e a diastólica 80. Mas quando um vaso ele é obstruído, ele possui uma pressão diastólica maior, ele chega a 180 milímetros de mercúrio, e a diastólica também aumenta bastante, 140. Nesse exemplo aqui dado, a gente tem uma artéria obstruída, ou seja, quando a gente tem uma artéria obstruída por acúmulo de gordura, o que é que vai acontecer? Naquele vaso vai haver um menor espaço para aquele sangue passar, e com isso a gente tem uma maior pressão sendo exercida aqui nesse vaso, tá? Então, a hipertensão está relacionada a esse fluxo sanguíneo, né? Como ele vai estar acontecendo dentro desse vaso. E aí, ela pode gerar uma doença que se chama a arteriosclerose. A gente tem aqui uma artéria saudável, onde a gente tem o fluxo, as hemácias aqui, o fluxo sanguíneo acontecendo de forma normal. A gente já tem aqui o ateroma, né, que seria um primeiro estágio da arteriosclerose, que já há um acúmulo de gordura nessa região. A gente tem a fibroateroma, que já é um acúmulo maior ainda, né, de um tecido fibroso, de acúmulo de gordura, e a trombose, que na trombose já há a formação de coágulos. Veja que o espaço para a passagem do sangue é muito curto. Então, como a arteriosclerose ela acontece? Na verdade, ela é mais especificamente sobre o acúmulo de gordura. Só que a gente sabe que a pressão arterial alta, voltando um pouquinho aqui nesse slide, a hipertensão ela é também causada por consumo de alimentos com taxas elevadas de sódio, porque o sódio ele vai interferir nesse acúmulo de água, né, no nosso sangue. O nosso sangue é composto também por água. Por quê? Porque por osmose, a tendência dessa água que está nos nossos tecidos é entrar para o vaso e se acumular aqui. E aí há uma maior pressão naquele vaso. Gente, chegou a hora de aplicar o que aprendemos. Então, para isso, eu preciso que vocês baixem o aplicativo no celular de vocês que se chama Blood Pressure Prank,
tá? Então eu preciso que vocês baixem esse aplicativo, revisem o conteúdo dessa aula, que é importante, e vão preparados e com muita disposição para aprender. Vocês querem aprender como a gente averiguar a nossa pressão? Então, não percam a nossa próxima aula presencial, para que a gente possa fazer um trabalho bem legal e bem bacana sobre a atuação da pressão arterial e também sobre o sistema cardiovascular como um todo. Foi um prazer estar com vocês, galera, e até breve.